Nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o gráfico de regressão linear de ativos oferecido pelo robô Aplique-me. Essa é uma ferramenta poderosíssima que lhe ajudará a tomar melhores decisões quando você decidir investir em um ativo específico. Então vamos entender como esse gráfico funciona analisando o ativo JHSF3. Esse gráfico mostra os dados do ativo nos últimos 90 dias. Nos últimos 90 dias nós tivemos aproximadamente 60 pregões, porque nós tivemos feriados, finais de semana, e cada ponto azul que você vê no gráfico representa um preço de fechamento diário da ação, da JHSF3. Então nós podemos notar que nos últimos 90 dias o preço ele segue numa tendência de alta, ele está subindo. Isso é facilmente observado pela inclinação do gráfico. Nós vemos um gráfico com uma inclinação positiva. Agora, a força dessa tendência de alta é dada pelos parâmetros R2 e pelo parâmetro correlação. R2 é um parâmetro matemático, estatístico, e o importante é que você saiba que o ideal é que R2 esteja acima de 0,7 e o mais próximo possível de 1. Então, quando esse valor está pertinho de 1, significa que esse gráfico explica bem o comportamento do nosso preço, do preço do ativo. E nós temos também a correlação, que também deve estar próxima de 1 numa tendência de alta. Quando os preços estão subindo, o ideal é que a correlação seja maior do que 0,7 e quanto mais próxima de 1, melhor. Quando esse gráfico está numa tendência de baixa, quando a inclinação é negativa, é para baixo, nós teremos correlações negativas. E numa tendência de baixa, quanto mais próxima de -1, mais representativo é o gráfico da regressão linear numa tendência de baixa. Nós podemos ver também aqui um canal delimitado por essas linhas verdes. E no meio desse canal temos essa linha vermelha. A linha vermelha é chamada de linha de regressão. Note que os preços sempre tendem a ficar grudados nessa linha vermelha, nessa linha de regressão. E quando ocorre algum desvio, logo o preço procura retornar à linha vermelha, tanto desvios para baixo quanto os desvios para cima. Observe que o preço sempre tende a ficar perto da linha vermelha. Só que nem sempre ele vai ficar exatamente na linha vermelha. E é aí que entra a importância desse canal residual. Os preços não sobem em linha reta, exatamente grudados aqui na linha vermelha. O mercado ele impõe uma variação nos preços, afinal de contas é um mercado de renda variável. Só que esse canal residual nos mostra que a maior parte do tempo o preço vai ficar próximo à linha vermelha, entre a linha verde superior e a linha verde inferior. Observe, normalmente é isso que acontece. Em poucas situações, o preço ficou fora do canal residual. Então, por exemplo, vamos supor que o preço nesse ponto, que eu estou mostrando aqui com o mouse, seja, por exemplo, de R$8. Então, o preço poderá ficar, na maior parte do tempo, entre R$8 mais 23 centavos, que é a linha verde superior, ou R$8 menos 23 centavos, que é a linha verde inferior. Então isso que é o canal residual. Mostra onde o preço ficará a maior parte do tempo, desde que R2 e correlação sejam indicadores significativos. Nós temos também o canal delimitado pelas linhas azuis, que é o canal do desvio padrão. E esse canal ele é traçado a partir desse valor, DP, desvio padrão, que nesse caso é de R$1,32. E a interpretação é igual à do canal residual. Nós temos aqui, por exemplo, esse preço, que poderia ser de R$8, na verdade é um pouco abaixo de R$8, né, porque R$8 seria nesse ponto aqui. Mas vamos colocar aqui que o preço seria de R$7,50, aproximadamente. Então, o canal de desvio padrão nos mostra que o preço ficará em 70% das vezes, em quase 70% das vezes, entre R$7,50 mais R$1,32 ou R$7,50 menos R$1,32. Os preços ficarão 70% das vezes, 68% das vezes, quase 70%,
dentro desse canal delimitado pelo desvio padrão. E quando ocorrer um rompimento do desvio padrão, seja para baixo ou para cima, nós temos que acionar o nosso sinal de alerta, porque quando o preço fica abaixo do desvio padrão inferior, a tendência é que ele despenque. E quando ele fica acima do desvio padrão superior, nós podemos ter uma valorização forte do papel no curto prazo, mas com uma tendência igualmente forte dele retornar para a linha vermelha. Lembre-se que o preço ele sempre busca a linha vermelha. Só que quando o preço cai, quando ele fica abaixo da linha do desvio padrão inferior, é mais difícil ele retornar para a linha vermelha, porque aqui nós estamos falando de pessoas operando no mercado. E pessoas são fortemente impactadas por fatores psicológicos. Quando os investidores veem o preço do seu ativo caindo, eles correm para realizar eventuais lucros ou reduzir eventuais perdas mais proeminentes. Então, com o preço rompendo essa faixa, a probabilidade maior é que ele continue caindo e não que ele retorne. É a mesma coisa aqui em cima. Quando o preço rompe o desvio padrão para cima, os investidores podem querer realizar os lucros e eles podem começar a vender os ativos, fazendo com que o preço também retorne à linha vermelha e acabe caindo nesse curto prazo. Resumindo o que eu falei aqui, o ideal é nós operarmos com os ativos que estejam trabalhando dentro desse canal azul, preferencialmente trabalhando dentro do canal verde, para nós termos ainda mais segurança e reduzirmos o nosso risco. E falando em risco, nós podemos ver que nos últimos 90 dias, a JHSF nos deu um risco de quase 20% na operação do ativo, mas um retorno de 52%. Então observe que, olhando historicamente para trás, nos últimos 90 dias, é um papel que tem muito mais chances de nos dar retornos positivos do que nos trazer algum tipo de surpresa não agradável, porque o risco é mais baixo, bem mais baixo do que o retorno. Observe também que o preço atual do ativo é de R$ 8,26 no momento que eu estou gravando esse vídeo, que agora são 11 horas e 50 minutos do dia 31 de janeiro de 2020, a cotação do preço é de R$ 8,26, nós temos uma variação, um delay de mais ou menos 20 minutos, mas o preço está nessa faixa, e que se, considerando o valor do preço atual, que é esse ponto aqui, o gráfico nos mostra que no próximo dia, no dia seguinte, se o preço voltar para a linha vermelha, que é a tendência, nós teríamos um preço de R$ 9,17. E que nos próximos 7 dias, se o preço continuar a tendência de alta e buscando a linha vermelha, ele poderá chegar a R$ 9,63. E ele poderá também ficar dentro dessa faixa verde, que é entre 8,94 e 9,40 em D mais 1 e 9,40 e 9,85 em D mais 7. Esses valores numéricos nada mais são do que a variação aqui do 0,23 centavos no caso do canal residual, ou a variação de R$ 1,32 no caso do canal do desvio padrão. Se você fizer a conta, 9,17 mais 23 centavos dá aproximadamente 9,40 e 9,17 menos 23 centavos dá aproximadamente 8,94. Se você fizer o mesmo cálculo com desvio padrão, você verá que essas faixas respeitam esses valores numéricos de DP e VAR. Então essa análise de JHSF3 nos mostra que esse é um papel interessante para operarmos. Vamos observar um outro papel. Aqui nós temos o gráfico da regressão linear gerado pelo robô Aplique-me do papel positivo POSE 3. Observe que nós temos também um canal com inclinação positiva. Então, em tese, é um papel em tendência de alta, mas observe que nós temos um R2 ruim, de 0,5, bem abaixo de 0,7, que é o mínimo aceitável, e temos uma correlação no limite do valor aceitável, de 0,7. Ou seja, um papel bastante arriscado de ser operado. E esse risco a gente observa aqui, ó, 47,74% nos últimos 90 dias, contra um retorno de 61,7%. A relação retorno-risco aqui é ruim. Observe também que o canal residual é mais largo, mostrando que esse papel tem uma alta volatilidade.
o que explica o alto risco dele. Notem que a variação do preço dentro desse canal residual é de R$ 1,21 para um papel que custa só R$ 7,73. É muito ruim. Outro item que nos mostra que esse papel é muito arriscado de ser operado é isso aqui. Ó. Notem que quando o preço bateu no desvio padrão inferior e rompeu para baixo, o preço despencou. E será muito difícil esse preço voltar para dentro do canal para buscar a linha vermelha, porque agora, provavelmente, o psicológico dos investidores que compraram positivo está abalado. E com medo desse papel continuar caindo, talvez eles continuem vendendo e fazendo com que o preço caia cada vez mais. E olhe que interessante, quando o preço rompeu o desvio padrão superior, nós poderíamos imaginar, nossa, agora esse papel vai subir muito. Mas notem que quando chegou nesse ponto, os investidores começaram a realizar lucros e o preço voltou para o canal residual. A mesma coisa aconteceu aqui. Nesse primeiro rompimento, o preço continuou subindo um pouco aqui, só que logo em seguida os investidores realizaram lucro e ele voltou para o canal residual. Aqui também, ó, bateu no desvio padrão superior, os investidores realizaram lucro e voltou para o residual e finalmente buscou a linha vermelha. Então essa análise de positivo nos mostra que esse é um papel bastante arriscado de ser operado. Vamos observar um outro papel, dessa vez PRIO 3. Então nós temos aqui PRIO 3, olha que papel bonito. Ele fica a maior parte do tempo dentro do canal residual, que é um canal estreito, com uma variação de apenas 1,44 para um papel que custa quase R$50. Notem que é uma variação praticamente igual da positivo, só que a positivo custa R$8. Então nós temos um canal bem estreito, o preço fica a maior parte do tempo dentro desse canal, em pouquíssimas vezes ele saiu desses limites e foi uma escapada muito sutil. Isso mostra que é um papel interessante, principalmente porque R2 é quase 1, correlação quase 1, ou seja, a segurança em se operar esse tipo de papel é muito maior. E eu não teria medo de comprar esse ativo, porque ele pode chegar facilmente aos R$50 nos próximos dias. Mesmo com a crise que nós estamos enfrentando agora no mês de janeiro de 2020, que é a crise do coronavírus, que está abalando todo o mercado de ações, não só brasileiro, mas também o mercado mundial. Nós podemos ver a influência dessa crise, desse cisne negro, no papel da JHSF. Vamos dar uma olhada novamente. Veja, nós estamos aqui com JHSF 3, e observe que JHSF também é um papel bom. Fica a maior parte do tempo dentro do canal residual, um canal estreito, com R2 e correlação bastante significativas, só que veja que na última semana, nos últimos 5 pregões, a crise do coronavírus, o cisne negro, fez com que esse papel tivesse uma desvalorização importante. Mas espera-se que assim que esse problema do coronavírus for resolvido, que o papel volte a seu caminho natural de alta e vá buscar a linha vermelha. Então já é um papel bom. E a PRIO é ainda melhor. Vamos olhar a PRIO. Veja, a PRIO, mesmo com a crise nos últimos 5 dias, se manteve forte no seu movimento de alta. Ela teve uma queda aqui 2 dias atrás, mas nada fora do esperado, porque está dentro do canal residual, em cima da linha de regressão, e logo depois, hoje, já está operando em alta novamente. Então esse é um papel bastante interessante. O que eu quero deixar de mensagem aqui para você é que utilize essa ferramenta do Robô Aplique-me, porque é uma ferramenta muito poderosa e fará com que você opere no mercado de ações de forma mais precisa, de forma mais confiável, e isso poderá representar um diferencial competitivo bastante importante para você nas suas operações. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.